Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra para a sua vida. Eu queria falar com vocês, irmãos, algo muito importante hoje. Eu queria falar, irmãos, sobre as 7 trombetas. Irmãos, hoje eu vou falar uma palavra que eu creio que vai falar com você. Eu creio que essa palavra vai tocar no seu coração. A Bíblia diz que Deus, Ele vai derramar o seu juízo, a sua ira sobre esse mundo. A Bíblia conta que um dia esse mundo ele vai sofrer o juízo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus ele vai restaurar esse mundo, fazer dele um mundo novo. Nós vamos ver, irmãos, o que está escrito em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 ao 6. Diz assim: Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer-lhes a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus e a fumaça do incenso com a oração dos santos. E então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos tinham 7 trombetas e prepararam-se para tocar. Irmãos, então aqui essa palavra fala que o anjo ele pegou o incensário, ele encheu do fogo do altar e atirou sobre a terra. Então nós vamos ver, irmãos, sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Nós vamos ver sobre a primeira trombeta, a queimada da terça parte das coisas. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 7, diz assim: O primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. E foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Então, irmãos, essa palavra diz que a terça parte das árvores, de todas as coisas que há na terra, foram queimadas. A terça parte da terra foi queimada. Então nós vemos que Deus, ele tem todo o poder. Nós vemos que Deus, ele não só ele faz as coisas, como ele também pode desfazer. Nós vemos aqui que aqui houve a destruição das coisas que há na terra, como as árvores, toda a erva verde foi destruída. Então a primeira trombeta vai ser a queimada da terça parte das coisas. Nós vamos ver a segunda trombeta, a morte das criaturas que há no mar. Nós vamos ver em Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9, diz assim: O segundo anjo tocou sua trombeta, e como uma grande montanha ardendo em chamas, foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então essa palavra diz, irmãos, que a segunda trombeta vai ser como se fosse uma montanha ardendo em chamas que será lançada ao mar. E morreu todos os seres que havia no mar, todos os animais, os peixes, tudo que há no mar morrerá. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus, ele tem poder também sobre as criaturas que ele criou, ou seja, os animais, os peixes. Ele tem poder sobre a terra, porque que diz que haverá uma montanha ardendo em fogo que será lançada ao mar e destruirá tudo que há no mar, toda criatura. Então nós vamos ver, irmãos, a terceira trombeta, abíncito que cai do céu no mar. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11 em diante, diz assim: O terceiro anjo tocou sua trombeta,
e caiu do céu, sobre a terça parte dos rios, sobre a fronte das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Abíncito. A terça parte das águas se tornou em abíncito, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então aqui, irmãos, nós vemos que a terceira trombeta vai ser uma estrela. Ela vai cair do céu. Essa estrela, ela vai transformar a água em uma água amargosa. E as pessoas não vão poder beber essa água, como a Bíblia diz, porque as pessoas, se tomarem dessa água, elas vão morrer. Porque essa água não vai servir mais para beber, não vai servir mais para nada. A água vai se tornar totalmente podre, uma água que as pessoas não vão conseguir nem mesmo tomar. Então nós vemos aqui que uma estrela, irmãos, vai cair do céu. E essa estrela, o nome dela é Abíncito. Então aqui diz que toda a água onde caiu essa estrela se tornaram em Abíncito. Ou seja, aquilo que caiu no mar, tudo que tiver nele vai se transformar em Abíncito como aquela estrela. Ou seja, a estrela vai trazer morte sobre o mar. Todas as criaturas, com certeza, que estiverem neste mar vão morrer. E a quarta trombeta, a terça parte dos planetas são feridos. Então nós vamos ver a quarta trombeta, que está em Apocalipse capítulo 8, versículo 12 ao 13, diz assim: O anjo tocou sua trombeta, o quarto anjo, e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte desses fosse e se escurecesse, da sua terça parte não brilhasse, tanto de dia como de noite. Então vi um anjo como a águia voando pelo céu, e dizia com grande voz: Ai, 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 dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes de trombeta, dos 3 anjos que ainda irão de tocar. Então essa palavra diz, irmãos, que quando o quarto anjo tocou sua trombeta, a terça parte do sol, das estrelas, de todas as luzes que há no céu foi ferida. Ou seja, a terça parte da terra ficou escura. As pessoas não tiveram luz, elas não conseguiam enxergar. Com certeza as pessoas não vão conseguir enxergar. Porque aqui, irmãos, nós sabemos que o Apocalipse é um livro que fala sobre o fim dos tempos, ou seja, onde Jesus vai voltar, restabelecer seu reino, e todos aqueles que não aceitaram Jesus vão sofrer o juízo de Deus, porque elas não aceitaram a verdade e elas vão sofrer as consequências por isso, porque elas não quiseram, elas preferiram ficar do lado errado do que aceitar a salvação. Então aqui nós vemos que o anjo, ele ficou gritando, ele ficou falando umas palavras que com certeza as pessoas não entenderam, mas aqui ele quis dizer que o juízo que os 3 anjos ainda iriam tocar as trombetas seria muito pior. Ou seja, se as 4 trombetas que foram tocadas, o juízo foram grandes, então quer dizer que os juízos que virão ainda serão piores ainda, serão muito piores, as pessoas sofrerão ainda mais. Era isso que o anjo queria dizer com essas palavras, quando ele quis demonstrar que o juízo de Deus vai ser maior. Então era isso que o quarto anjo queria dizer. Então nós vamos ver a quinta trombeta, os gafanhotos do abismo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 9, versículo 1 ao 12, diz assim: O quinto anjo tocou sua trombeta, e vi a estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ela abriu o poço do abismo e subiu fumaçando do poço, uma fumaça que era grande fornalha, e como fumaceira saindo do poço, escureceu-se o sol e o ar. E também na fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder para que tenha como escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse dano a nenhuma erva da terra, nem qualquer coisa verde.
nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhe também dado que não matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses, e o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Os aspectos dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, e na sua cabeça havia como se coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como os dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho das suas asas faziam como era barulhos de carro, de muitos cavalos quando corriam para a peleja. Tinham ainda cauda como cauda de escorpião, ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abdon, e em grego Apolion. O primeiro aí passou. Eis que depois destas coisas vem mais 2 aí. Então aqui, o anjo, quando ele tocou a trombeta, saíram gafanhotos para a terra. Ou seja, esses gafanhotos, eles tiveram autoridade para ferir os homens que não aceitaram se entregar a Jesus, mas que estavam do lado do anticristo. Ou seja, aqui será um juízo sobre os homens que aceitaram a marca da besta. Eles vão sofrer as consequências, e esses gafanhotos vão atormentar essas pessoas de dia e de noite. Essas pessoas não terão descanso. Todo o tempo o juízo de Deus estará sobre elas, e isso será para muita gente que ainda não tem aceitado a marca da besta, é um sinal de que se elas também aceitarem, também sofrerão o juízo de Deus. Então aqui nós vemos que o anjo, ele falou que já tinha passado outro e ainda viria mais 2. Então ainda vai acontecer mais 2 toques de trombeta. Então nós vamos ver a 6ª trombeta, que é os 4 anjos presos são soltos. Diz assim: o 6º anjo tocou sua trombeta, e houve como grande voz de 4 ângulos do altar de outro que se encontra na presença de Deus, dizendo: o 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se acharam preparados para a hora, dia, o mês e o ano, que matasse a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E ouvi o número, assim nesta visão contemplei que os cavalos, seus cavaleiros, tinham couraças como de fogo, jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeças de leões, sua saia como de fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que sai de sua boca, foram mortas a 1/3 parte dos homens. Então essa palavra diz, irmãos, que 4 anjos foram soltos. Esses anjos, eles estavam presos, mas eles foram soltos para que eles viessem cumprir o propósito que eles foram designados. Então, essa é a 6ª trombeta. A 7ª trombeta, o santuário de Deus é aberto. A Bíblia vai dizer assim: o 7º anjo tocou sua trombeta, e houve grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E diz mais: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança, seu santuário. Sobrevieram relâmpago, vozes e trovões, terremoto e grande saraivada.